Quando Karl Marx nasceu, pouco mais de 200 anos atrás, o mundo era bem diferente do que é hoje. E não, a gente não está só querendo dizer que ele não tinha um smartphone ou uma conta no Twitter. A Europa, no começo do século XIX, estava no meio de uma revolução de produzir roupas em grande escala e a custo baixíssimo. E uma multidão de homens e mulheres saiu do campo para trabalhar em fábricas. O jovem Karl vivia encantado e assombrado com aquele novo mundo. Ele escreveria mais tarde que a burguesia era revolucionária. Trocou o sentimentalismo do mundo religioso por relações frias, em que só valia a moeda. A vida na Revolução Industrial era difícil, como mostram os livros da época. De Charles Dickens a Victor Hugo, muita gente pobre vivendo em cortiços, trabalhando em lugares insalubres, crianças fazendo jornadas de trabalho intensas. Marx percebeu uma coisa. Pela primeira vez, o mundo estava criando riqueza suficiente para que ninguém mais precisasse ser pobre. Mas para isso, ele pensava, era preciso distribuir melhor o que estava sendo gerado. E a partir daí, ele começou a bolar sua teoria. Assim como a burguesia acabou derrubando o modelo feudal, aquele tipo de trabalhador que vivia apertado nas cidades e que dava o sangue nas fábricas ia acabar virando jogo. Ele chamou esse novo tipo de homem de proletariado. Mas apesar de dizer que a revolução era inexorável, o Karl, junto com seu amigo Engels, decidiu que era hora de dar uma forcinha para a história andar mais rápido. O manifesto que os dois escreveram para o Partido Comunista deixa claras as ideias principais de um novo movimento que seria um fantasma rondando a Europa. A divisão dos dois meios de produção era o principal. Marx achava que se o trabalhador fazia tudo, o lucro deveria ser dele também. Por que alguém deveria ganhar dinheiro com o trabalho dos outros só por ser dono das máquinas? Nos anos seguintes, Marx ficava vendo a revolução em cada esquina. Em Londres, chegou a achar que tudo tinha começado quando estourou uma revolta popular por causa do preço da cerveja. Mas não, ainda não foi daquela vez. Enquanto esperava a luta de classes levar aquilo que ele considerava uma certeza, Marx foi escrevendo sua obra, seu texto principal, depois do manifesto. Uma longa obra em que ele criou uma série de conceitos para explicar o mundo do capitalismo. Hoje os economistas dizem que quase nada daquilo se sustenta. Mas pensando que ele escreveu tudo aquilo como um pioneiro desbravando a ciência econômica quando tudo era mato, não deixa de ser impressionante. Marx também ficava o tempo todo de olho na política europeia e escreveu textos apaixonados sobre as revoluções que viu nascer e morrer. O 18 Brumário, de Luís Napoleão, em que ele narra como um novo imperador francês acabou com o espírito revolucionário e se tornou um manipulador do país, ainda é visto como um exemplo clássico de história escrita a quente. Karl Marx, the founder of modern socialism and author of the Communist Manifesto. Marx teria sido um autor comentado por muito tempo, mas o que fez dele um autor incontornável foi o que aconteceu depois de sua morte. Começando na Rússia, uma onda de revoluções acabou com os governos prometendo implantar regimes marxistas. Chegou um momento em que 1/3 da população mundial vivia em países que se diziam comunistas. Claro, em muitos lugares, Marx virou só um pretexto para golpes e mutretas e governos autoritários. E fica difícil saber o que o jovem alemão que bolou aquela teoria no século XIX pensaria de gente como Lenin, Stalin e Mao Tse-tung. O fato é que Marx se tornou a figura central da política no século XX, e ainda hoje continua sendo lido como poucos autores de sua época. As teorias dele, em grande parte, já foram refutadas. As profecias certamente estavam erradas. E mesmo assim, Marx continua sendo um espectro que ronda o século XXI. Esse vídeo é uma produção do Jornal Plural, em homenagem aos 50 anos do Instituto Goethe em Curitiba.